Olá, eu sou o Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Partindo dali, ele foi para o território da Judéia e além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram em torno dele. E como de costume, de novo as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar a mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto. E ele disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se essa mulher repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que Deus uniu, o homem não separe. Esta palavra, esta frase, é uma das frases mais difíceis de se aceitar no mundo inteiro. E, como você pode ver, ouvir, não é de hoje. Já no tempo em que Jesus estava aqui, ele precisou ensinar a esse respeito e para provar que o casamento, o matrimônio, ele é indissolúvel. Ele traz como testemunha o princípio. O princípio da criação. O princípio daquilo que foi o pensamento de Deus a respeito do homem e da mulher. Por isso é tão difícil hoje se aceitar. Então, para se legitimar outras realidades, o que se faz hoje? Se nega a Deus. Se nega a fé em nosso Senhor Jesus Cristo para legitimar que não tem uma lei sobre essas realidades afetivas. Não exista uma lei que possa reger acima da vontade humana aquilo que é a união entre homem e mulher. Só que isso é uma loucura. Para os cristãos, é uma loucura. Para as pessoas que não creem em Jesus Cristo, que não são batizadas, ou até mesmo alguns tantos batizados, mas não evangelizados, porque tem muitos batizados que não foram devidamente evangelizados, não conhecem Jesus, não tiveram uma experiência
pessoal com Jesus. Então, essas pessoas, elas têm dificuldade de entender o ensinamento de Cristo, porque lhes falta a experiência de fé. Lhes falta uma fé verdadeira. Mas Jesus fala aqui para os fariseus que querem pô-lo à prova, fala aqui para todo o povo, a multidão que o escuta, e fala aqui para os seus discípulos também. A pergunta é lícito ao marido repudiar sua mulher? Eu quero me divorciar, não quero mais essa mulher não. É lícito, isso pode, isso é permitido, isso está na lei, porque é isso que eles queriam ouvir, né? E aí Jesus fala, Moisés falou o quê? E eles dizem, Moisés falou que pode. E Jesus não discorda. Jesus não diz que Moisés não falou aquilo. Como muitas vezes Jesus teve que corrigir a leitura a respeito daquilo que eles entendiam da lei. Mas ali não. Moisés realmente tinha falado. Mas Jesus explica o motivo. E aqui entra uma realidade importante, você que faz o diário espiritual todos os dias e conhece promessas, ordens e princípios eternos. Olha só esse princípio eterno, que diferente. Não deixa de ser princípio eterno, mas não é aquele princípio eterno que, nossa, tão claro, né? No versículo 5, Jesus então lhes disse, por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós este mandamento. Princípio eterno. Por quê? Porque Jesus está dizendo o que motivou Moisés a escrever o mandamento não foi outra coisa senão o quê? A dureza dos corações. Foi por causa... Então não é que o mandamento que Moisés escreveu é um princípio eterno, é eterno, não. O que Jesus está dizendo aqui, que nós identificamos como princípio eterno é o quê? A dureza dos corações. É isso que legitimou, tornou lícito o divórcio. O quê? A dureza dos corações. E tem algo importante aqui também, que na pergunta está, é permitido ao homem despedir, porque na lei judaica só o homem poderia repudiar a mulher. Por que quando a mulher é flagrada em adultério, é ela que é apedrejada e quem vai estar atrás do homem? O homem também deveria ser apedrejado, mas em geral, né, aquela mulher, por exemplo, levada à frente de Jesus ali, estava sozinha. Por que não pegaram o homem também? Existiam muitas realidades difíceis, injustas, diante da lei, e uma injustiça sobre outra. Por quê? Por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós este mandamento. Versículo 6, continua sendo princípio eterno. Mas, desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Está falando de Deus. Ele os fez homem e mulher. E aí, colocou. Versículo 7. Por isso, o homem deixará seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. Isso aqui também é princípio eterno. Mas, Charles, está escrito deixará, não é promessa? Calma, olha o contexto. Né? Levando isso em consideração, que nem todos os homens se casam. Mas o movimento que precisa ser feito, e aqui também o versículo 7 é uma ordem, porque para se unir à sua mulher, o homem tem que deixar o pai e a mãe. Ele vai constituir nova família. Olha que importante. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. A realidade do serão uma só carne, se tornar uma só carne, é o princípio eterno. O que acontece, o efeito desta união. O efeito, ele é irrevogável. E isso é provado
no versículo seguinte, versículo 8, por isso é princípio eterno, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Está claro que isso é uma ordem? Está. Mas também é um princípio eterno. Por quê? Porque Deus uniu. A verdade, a grande verdade eterna é que esta união de homem e de mulher foi Deus quem a criou. Foi Deus quem a inventou. Ele uniu. Por isso, o homem não separe. E isso responde à pergunta dos fariseus. É lícito. É lícito. Por que ficou lícito até aquele momento? Por causa da dureza dos corações. Jesus vem para amolecer o coração do homem, para ele entender o que é o amor de Deus, e aí assim aprender a amar sua esposa também. Claro, você vai pegar em outro texto bíblico sobre a mesma discussão, ele vai dizer aqui, a não ser em caso de união ilegítima. Isso continua acontecendo. Tanto que, quando você ouve dizer por aí, se você nunca ouviu falar, saiu uma nulidade matrimonial de tal pessoa. Essa nulidade significa a identificação de que aquele matrimônio não existiu. Uma vez que Cristo entrou na igreja e a igreja ministra os sacramentos, esses sacramentos eles foram tendo cada vez mais consistência dentro do amor de Cristo e o entendimento sobre ele aumentou também. A profundidade dessa união. Por que Jesus fala uma só carne? E aí, assim, aqui não dá para falar tudo isso. Tem um catecismo na igreja que vai esclarecer com profundidade essas realidades, mas para dizer, há critérios claros que manifestam quando um sacramento ele acontece. Para o sacramento do matrimônio acontecer, uma das coisas é que ele precisa ser livre. É que ele precisa ter uma intenção reta, verdadeira. Não pode haver mentira. Por isso a preparação para o matrimônio ela é importante. E a igreja tem muitas pastorais hoje que ajudam os casais a se prepararem para o casamento, para o matrimônio. Por isso muitas vezes tem gente que se irrita com o padre, porque namora, vive um namoro pagão, né? Vive um namoro como qualquer pessoa que não conhece Jesus, né? Vida sexual ativa, até mora junto já. Aí depois quer casar na igreja e exigir um monte de coisa, e quando a igreja exige o documento, exige que faça um curso, exige isso e aquilo, fica com raiva. E fala, não, minha mãe é católica, mas você é católico, você é cristão, então você precisa conhecer a fundo aquilo que você está querendo viver. Muitas vezes, nos dias de hoje principalmente, as pessoas casam sem saber o que é o casamento. Em pouco tempo, ou depois de algum tempo, aquele casamento se desmorona. Por quê? Porque não teve as bases. E muitas vezes, em muitas dessas realidades, a igreja percebe, depois que é chamada para ajudar, né, que aquele casamento não deveria ter existido. Ele foi nulo. E aí acontece, em alguns casos, essa nulidade matrimonial. Mas são alguns casos. Mas outros, tantos, em que acontecem divórcios, e entre outras coisas, e aqui não dá para entrar na vida de cada pessoa e dizer isso está certo, aquilo está errado, mas acontece em todos esses casos uma coisa chamada dureza dos corações, que é o que Jesus aponta aqui. Qual é a causa da liberação para o repúdio da mulher? A dureza do coração. E o repúdio do homem também, porque lá embaixo, nos versículos 11 e 12, 10 ainda, né? Não, 11 e 12, ele diz, depois que os discípulos em casa questionam ele de novo, né? Nossa, explica direito isso aqui, é um ponto complicado, você vê?
despertou uma conversa posterior entre os discípulos e Jesus. E Jesus diz, mais uma vez, todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério contra a primeira, princípio eterno. Todo aquele que fizer isso. E aí ele fala mais. E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Aqui Jesus está estendendo a lei de Deus a todo mundo, não só aqueles que creem, porque ali os que creem são judeus, que têm fé. Está falando para os seus discípulos e para o povo judeu. Uma igreja sendo formada. Mas ele fala também para o povo de fora, porque na lei romana as mulheres podiam repudiar os homens. Na lei romana, a mulher podia repudiar o marido. E ele fala isso aqui. E se essa mulher repudiar o marido e desposar outro, também comete adultério. Ora, o que foi que João Batista condenou? João Batista condenou o fato de Herodíades, que era mulher de quem? Mulher de Filipe, irmão de Herodes. Ter traído, ter saído, eu não quero. Teve repudiou o marido e foi. Tá com outro. João Batista denunciava isso. Jesus está dizendo aqui a mesma coisa. Foi Deus que uniu o homem e a mulher. Por isso o matrimônio não é qualquer coisa. Não é pouca coisa. E mesmo que você diga assim, eu não me importo, ou ouça de pessoas que não se importam em viver determinadas realidades, né? Porque não creem. A lei de Deus não vai mudar por causa disso. E com isso, Jesus não está querendo colocar peso no coração, na vida de ninguém. Mas ele está dizendo qual é a raiz do problema. A raiz dos problemas na família, a raiz dos problemas entre homem e mulher, no matrimônio, a raiz dos problemas no seu casamento, no meu casamento. Eu sou casado também, tenho matrimônio, vivo bem, mas se eu tenho problemas, e tenho, se você tem problemas, e eu sei que tem, porque as famílias perfeitas não estão aqui neste mundo. As famílias têm problemas. E eu não estou dizendo que por isso elas vivem mal. Ter problemas entre pessoas é relativamente normal por causa da nossa condição. E qual é a grande condição? A dureza do coração. É a nossa luta de sempre e para sempre, até que a morte nos separe. Vencer a dureza do coração. E vencendo a dureza do coração, estaremos cada vez mais em Deus, mais próximos. E seremos cada vez mais felizes e nos tornaremos cada vez mais uma só carne. Quando Deus uniu e pensou na unidade entre homem e mulher, ele disse, agora sim, o homem não está só. Qual foi a exclamação de Adão quando viu Eva? Agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Vamos pedir o Espírito Santo para que ele amoleça os nossos corações. Sabe quem é que amolece os corações? É o Espírito Santo. Lá no profeta Ezequiel ele diz que vai arrancar do nosso peito o coração de pedra e colocar um coração de carne. Peça isso. Peça um coração novo. Porque diante de um coração novo, o amor tem todo o espaço. E é verdade ou não é que nós nos casamos por causa do amor? Vamos anotar no nosso diário? Tem ordens de Deus e princípios eternos. Ordens de Deus. Versículos 7 e 9. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Já, eu não estou entendendo por que isso não é promessa, está escrito deixará, serão, mas antes mesmo de você pensar em promessa, você precisa pensar na lei que está nesta palavra. A lei é, o homem tem que fazer isso para ser uma só carne. Mas fará se for uma só carne, se for para ser uma só carne, entende?
O homem vai deixar. Então, nesse ponto, não é uma promessa. Todo homem fará isso? Não. Mas, todo homem que quiser fazer isso, será assim que se tornará. Por isso é princípio eterno. Às vezes é um pouco mais confuso, mas confie em mim. Depois você vai entendendo melhor, tá bom? Versículo 9 também, ordem de Deus. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Não há lei humana que possa mudar aquilo que Deus fez. Foi Deus que uniu. A lei é de Deus, não é nossa. Então o homem não separe. Ah, mas se for assim não vale a pena casar. Os discípulos chegaram a falar isso para Jesus. Jesus falou, nem todo mundo é capaz de entender isso. E nem todo mundo é feito para o matrimônio. Por isso é que nós precisamos ter um coração amolecido pelo amor de Deus, transformado, modificado pelo amor de Deus. Princípios eternos, versículos de 5 a 9, de 5 a 9, princípios eternos, aí eu já expliquei. Depois, versículos 11 e 12. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no diário e vamos lutar para viver. Se é novo aqui no canal, tá aí o convite para você se inscrever. E eu vou deixar no final do vídeo a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual para você que não sabe como fazer o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Também tem na descrição do vídeo informações importantes. Não deixa de ver, não. Se você ficou até aqui, é porque essa palavra te fez bem. E eu vou dizer para você, você pode seguir conosco caminhando, porque nós vamos ler a Bíblia inteira com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, usando este método. A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.